Fala Geek! Aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 8. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Entre lembranças distorcidas e ecos de vozes antigas, o som metálico de um anel ecoa no painel sem cor. E Chase fala sobre o vazio interior que Joe carregaria. A cena muda, agora em tons vermelhos. Uma manhã comum, o cheiro de café e jornal, mas também o peso de uma verdade amarga. Em um mundo tão cruel, quem ainda fala sobre contenção? Depois, em cor verde tremulante, de quem só quer fazer o que é certo, mesmo sem entender o que isso significa. E então, no balanço suave de um carro cruzando estradas douradas, ela encara o horizonte e confessa o que talvez todos sintam no fundo: não entender mais nada. Continuando naquela última cena, a estrada se estende como uma cicatriz dourada do deserto, enquanto o carro avança carregando mais do que malas. Leva um coração dividido. O pai tenta manter a voz firme, dizendo que o caos é passageiro, que a separação da mãe também o feriu, que tudo isso é apenas uma provação. Ele fala sobre planos, sobre fé e destino, mas para Sojourner tudo soa distante. Ela não entende por que precisaram deixar Nova York, porque teve que abandonar os amigos e a vida que conhecia. O pai promete um recomeço, garante que fará novas amizades em Evergreen, um lugar onde a comunidade é tão sagrada quanto o próprio Senhor. O café da manhã segue em silêncio, aquela segunda cena em tons vermelhos do início. Até que o pai, escondido atrás dos jornais, lança uma crítica disfarçada de conselho. Ele não gosta de algum dos novos amigos da filha. O tom é contido, mas o julgamento é claro. Harold, o garoto sonhador que corre com um avião de brinquedo. Ele vira alvo da reprovação paterna. Para o homem à mesa, aquele menino não tem controle, nem força de vontade. E num mundo como aquele, o que faltava era justamente isso: contenção. Sojourner, ainda com a inocência dos poucos anos, insiste que Harold será piloto. Ele mesmo prometeu. E quando o menino, empolgado, aparece dizendo que será um policial espacial, o pai dela cede um meio sorriso. Ao menos, um policial reflete que é algo digno. Os ecos do passado parecem distantes agora. Sojourner Mullen, de farda impecável e olhar firme. Ela é recebida como a mais nova oficial da polícia de Evergreen. O chefe, Han ou Bill, como prefere ser chamado, aperta sua mão com orgulho, lembrando que aquilo é algo de que qualquer pai se orgulharia. Entre cumprimentos e formalidades, ela conhece rostos novos. O prestativo Mark Shaw, prestes a deixar o posto, o reservado Guy Gardner, cujo silêncio diz mais que palavras, e a espirituosa Renée Montoya, uma detetive tão brilhante quanto enigmática. Em meio a sorrisos e piadas sutis, Joe sente o peso e o significado daquele momento. Entre sorrisos tímidos e mãos trêmulas, Joe tenta se adaptar a um novo ambiente. Um misto de nervosismo e empolgação. Renée Montoya a cumprimenta com energia, talvez um pouco demais, e o aperto de mão se prolonga até o constrangimento. É um primeiro contato desajeitado, mas sincero. Bill logo a apresenta a Rita, a recruta que Joe está substituindo, e por um breve instante as memórias do passado voltam. O mesmo sentimento de não entender nada, de estar à deriva em um novo começo. À noite, o clima muda. Luzes, risadas e despedidas preenchem o ar do bar. A festa de adeus de Mark Shaw. Joe observa tudo do canto, ainda assimilando que ele está partindo no exato momento em que ela chegou. Dizem que foi convidado para algo maior, uma oportunidade que poucos recusariam. E no meio da celebração, ela se pergunta se o destino tem um plano claro, ou se todos estão apenas fingindo entender o caminho. Enquanto o vento noturno sopra sobre as ruas silenciosas de Evergreen, Renée Montoya e Joe compartilham um raro momento de leveza. Entre piadas sobre colegas que trocam a farda pela segurança privada e os sonhos que parecem sempre distantes, surge a confissão. Renée também quer ir embora. Fala sobre Gotham, sobre futuro, sobre se libertar do tédio de uma cidade pequena. Joe escuta com admiração, vê nela algo que sempre quis ser, coragem em movimento. E quando Renée sugere que poderiam partir juntas, talvez até formar uma dupla,
o ar muda. As palavras ganham peso, os olhares se aproximam. Há cumplicidade, curiosidade e algo que vai além das pistas ou dos casos a resolver. Um toque, um sorriso contido. E a pergunta paira no ar, suave e elétrica como faísca. Será que Joe percebeu todos os sinais? O beijo acontece como um relâmpago, intenso, inesperado e breve o bastante para deixar o ar pesado de silêncio. Na mente de Joe ecoa a voz do pai, fria e distante, falando sobre contenção, sobre como o mundo exige o controle. O instante se quebra, as palavras se atropelam, confusas, embriagadas de dúvida e vergonha. René tenta amenizar, dizendo que estão um pouco bêbadas, que talvez tenha se enganado sobre o que sentia. Joe apenas balança a cabeça, tentando não desmoronar. Não era sobre rejeição, mas sobre medo. Medo de escolher, de errar, de se perder. Mais tarde, no quarto do hotel, o chefe Han anuncia que ela partiu. Uma nova oportunidade longe dali. E enquanto os colegas comentam que Joe nunca se encaixou, que nunca entendeu como as coisas funcionam, Bill Han, o homem de sorriso fácil e autoridade disfarçada em cordialidade, percorre Evergreen como um rei sem coroa. Em cada esquina, um gesto calculado, uma palavra mansa, um obrigado que soa mais como lembrança de dívida do que cortesia. Donos de lojas, mecânicos, até velhos conhecidos, todos entregam algo nas mãos dele, sem protestar, sem olhar nos olhos. Um sistema invisível, mas eficiente. No entanto, nem todos se curvam. Jon Stewart recusa. A tensão cresce, o olhar de Bill endurece, e o próximo som é o de uma cela se fechando. O relatório é simples: embriaguez e resistência à prisão, mas nas entrelinhas o que se lê é outra coisa: poder mantido pelo medo. E enquanto o preso permanece em silêncio sob as grades frias, uma voz distante ecoa com ironia amarga. São sempre os quietos, sempre os que não jogam o jogo. O ar na delegacia pesa como chumbo. Joe defende com firmeza um homem injustamente preso, Jon Stewart, um cidadão tratado como criminoso apenas por questionar a autoridade. Ela exige respeito ao devido processo, mas suas palavras ecoam em vão. O chefe Han, relaxado em sua cadeira, ironiza a situação, zombando da coragem dela e do homem que tentou ensinar um policial sobre lei. Uppity, ele murmura, uma palavra envenenada pelo passado. Joe sente o sangue ferver, mas se mantém ereta. Ele continua, agora com voz doce e ameaçadora, lembrando o nome do avô dela, dizendo que respeitava quem sabia o seu lugar. Fala sobre futuro, sobre respeito, como se estivesse oferecendo uma coleira banhada a ouro. E então, no silêncio tenso que se segue, Joe vê o reflexo da própria mãe. A mulher que chorava querendo apenas fazer o certo. Com o olhar firme e o coração decidido, ela responde a única coisa que é possível. Ela se demite. As vozes à volta de Joe soam como ecos de um mundo que ela já não reconhece. Colegas tentam convencê-la a ficar, dizendo que Bill gosta dela, que todos gostam, como se isso fosse razão suficiente para engolir a própria consciência. Mas ela não nasceu para se calar. Enfrenta o pai à mesa, tentando fazê-lo enxergar o que se esconde por trás do sorriso de Han. Propina, corrupção, racismo. Ele, no entanto, responde com negação e nostalgia, insistindo que a família Hand sempre tratou os Mullen com respeito. Respeito. Uma palavra que perdeu o significado há muito tempo. As memórias se entrelaçam, a voz da mãe dizendo para seguir em frente, o olhar de quem sabe que nunca mais vai voltar. E então, o som do trem corta o silêncio. O destino? Coast City. Joe sobe a bordo, deixando para trás o peso de Evergreen, e talvez, pela primeira vez, levando consigo apenas aquilo que é realmente dela: a coragem de não se curvar. As luzes roxas da cidade grande brilham como uma nova constelação na vida de Joe. Em meio ao som alto, risadas e copos tilintando, ela é abordada por Cameron Chase, de sorriso fácil e olhar confiante. Nova na cidade? Pergunta, e a conversa se desenrola com a leveza de quem se reconhece em outra alma. Joe confessa ser sua primeira vez em um bar assim, um lugar onde as pessoas não precisam esconder quem são. Fala sobre passado, sobre medo, sobre o momento em que uma garota a beijou e ela, confusa, recuou. A outra ouve, compreensiva, sem julgamentos, apenas curiosa, encantada.
O ar entre elas fica mais denso, o riso se transforma em cumplicidade, e quando o convite surge, quer sair daqui? A manhã seguinte chega envolta em lençóis e risadas abafadas. Joe ainda sente o coração acelerado, o tipo de calma que vem depois do caos. Chase, ao seu lado, provocante e misteriosa, brinca com as palavras, chamando-a de ratinha do interior, rindo de sua surpresa e deixando o ar carregar um perfume de cigarro e ironia. Há charme em cada frase, mas também algo oculto por trás daquele sorriso. Joe revida com leveza, fingindo não se importar, mas o olhar dela denuncia curiosidade e desconfiança. O clima muda por um instante, quando o assunto desliza para parceiros e trabalho. O riso de Joe vacila. A pergunta vem quase sussurrada, mas cheia de peso. Você não é uma policial, é? Cameron fala com entusiasmo sobre o trabalho, o DEO, Departamento Extraordinário, um departamento que lida com o inexplicável, o paranormal, o tipo de coisa que parece saído de um episódio de Arquivo X. Ela ri, confiante, enquanto Joe ouve, fascinada, tentando entender como alguém pode amar tanto algo que a consome por completo. No início é divertido, quase charmoso, mas o tempo passa e o trabalho se transforma em uma terceira presença entre elas. Constante, exigente, sempre à frente de qualquer plano. Um jantar cancelado, um cinema perdido, uma ligação não atendida. A mesma desculpa repetida até se tornar um muro. Desculpa, o trabalho ficou louco. E quando Joe finalmente se vê sozinha diante da mesa posta, flores e taça à espera de alguém que não virá, percebe que a relação se tornou um reflexo do que ela mais teme. As discussões se tornam rotina, pequenas rachaduras naquilo que antes parecia indestrutível. Joe tenta explicar, tenta ser justa, ela não quer brigar, não quer parecer ingrata, mas o sentimento é inevitável. Estar sempre em segundo lugar, atrás de um trabalho que nunca termina. Cameron tenta consertar as coisas da maneira que conhece, com uma proposta impulsiva, quase desesperada. Casamento. O pedido é tão repentino quanto sincero, e Joe, entre surpresa e emoção, sente o passado colidir com o presente. A voz do pai ecoa dentro dela, falando sobre controle, sobre paciência, mas Joe nunca foi feita para frear o próprio coração. Eu gosto do rápido, ela diz, e a cena muda. O sol brilha sobre um altar, flores e promessas. Entre o brilho do ouro e a emoção da cerimônia, ela diz as palavras que pareciam maiores do que o mundo. Para sempre, eu aceito. Sozinha no sofá, Joe encara a tela do celular, ouvindo a mesma gravação fria de sempre. Cameron dizendo que está no trabalho. O silêncio da casa é pesado, quase sufocante, até que uma voz familiar quebra a monotonia, chamando-a pelas ruas de Coast City. René Montoya surge novamente em sua vida, trazendo o tipo de energia que o passado carrega quando insiste em não desaparecer. Entre cafés e risadas, as duas colocam a conversa em dia. Joe conta que agora trabalha na divisão de casos arquivados, caçando velhos fantasmas em uma cidade que parece sempre esconder algo. Não é perfeito, ela admite, mas pelo menos não é evergreen. Quando René menciona que Bill Hand morreu, Joe apenas suspira. Esperava sentir raiva ou alívio, mas o que vem é apenas vazio. O reencontro entre Joe e René é leve, quase nostálgico. Duas mulheres que sobreviveram às suas versões antigas, agora rindo sobre o passado com o conforto de quem já não precisa se explicar. Quando René pergunta sobre o marido, Joe responde com um sorriso contido. O nome dela é Cameron. A conversa segue, mas o subtexto fala mais alto. O que foi deixado, o que ainda dói, o que talvez ainda viva nas entrelinhas. À noite, deitada ao lado de Cameron, Joe sente a paz aparente que o cotidiano oferece, mas a mente vagueia. O celular vibra, uma mensagem de René. Um convite simples para um café que se transforma em algo mais. Por um instante, o passado e o presente se misturam. A lembrança da menina que dizia não entender nada e a mulher que agora responde sem hesitar. Claro. O reencontro com René reacende algo que Joe acreditava ter enterrado. Um toque, um beijo, e de repente o mundo volta a girar como antes. Rápido, intenso e perigoso. Mas logo vêm as palavras que cortam o encanto. Não pode acontecer de novo. Elas tentam fingir que entendem, que é só um erro, um impulso.
mas os olhares dizem o contrário. A culpa se insinua entre as mensagens não respondidas, desculpas apressadas e silêncios desconfortáveis à mesa do jantar. Cameron sente o cheiro de algo diferente, um perfume que não comprou, e Joe inventa uma mentira qualquer. Amostra grátis. À noite, o peso do que estava fazendo a consome. Entre lençóis e verdades que doem, as duas se confrontam. René fala de sinceridade, Joe de arrependimento. O silêncio que precede a confissão é quase ensurdecedor. Joe, com os olhos marejados, tenta encontrar as palavras certas e falha. A verdade sai crua e dolorosa, sem consolo. Cameron a encara, incrédula, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Por que dizer isso agora? Por que destruir o que restava? Joe responde apenas que não podia mais mentir, que precisava fazer o certo, mas o que ela chama de certo soa como traição. A dor vira raiva e a raiva vira ataque. Cameron grita, rasgando o peso da mágoa em cada palavra, sobre o engano, sobre o vazio, sobre o amor que agora parece uma farsa. O anel reluz entre seus dedos antes de ser arrancado, o símbolo de tudo que se quebrou. E quando ela o ergue diante dos olhos, sua voz se torna fria, cortante. Tudo, desde o começo, foi sobre esse vazio dentro de Joe. O grande zero que ela tenta preencher com culpa, desejo e redenção. A notícia chega como um soco. O pai de Joe está morto. Guy Gardner é quem dá a notícia. A voz grave do outro lado da linha despertando lembranças que ela jurava ter deixado no passado. Cameron observa em silêncio, frio e distante, enquanto Joe tenta juntar forças para lidar com mais uma perda. Tira o anel, diz Cameron, e a frase corta o ar como uma sentença. Horas depois, o som do vento substitui os das discussões. Diante do túmulo de Thomas Mullen, Joe encara o nome gravado na pedra, as palavras de respeito que contrastam com a verdade que ela conhecia. Ao lado de Hal Jordan, ela ouve um comentário banal, que logo voltará à cidade, mas a sua resposta vem seca, amarga, quase vazia. Por quê? O sol da manhã pinta Evergreen com tons suaves, quase disfarçando as sombras que a cidade carrega. Joe caminha ao lado de John Stewart, o antigo companheiro de farda e consciência moral, agora chefe de polícia. Mais sábio, mais calmo, talvez mais cansado. Eles falam sobre o passado com o peso de quem já viu demais. Ambos sabiam o que acontecia, sabiam quem manipulava tudo e mesmo assim nada foi feito. Todo mundo sabia, ela diz, e o silêncio que se segue diz mais do que qualquer resposta. Ele tenta justificar, falar de sistemas, de fundações podres, mas Joe apenas desvia o olhar, lembrando das palavras que ainda ecoam em sua mente, sobre o grande vazio dentro de si. E então algo muda. John oferece um gesto simples, um trabalho, uma chance de recomeço. Ela aceita com um sorriso contido. Dois copos se erguem, brindando o impossível. Há novos começos, diz ele. E a Evergreen, responde ela. O horizonte se estende sob um céu tranquilo, banhado por cores quentes que se misturam à poeira e ao vento. No meio do vale, o símbolo verde repousa colossal como uma cicatriz luminosa deixada por algo maior que o próprio mundo. É o emblema da vontade, da esperança e, paradoxalmente, do fardo que vem com ela. O tempo parece suspenso e a voz de Joe ecoa em lembrança. É um lugar até que bom para se viver. Palavras simples, mas que carregam tudo. A dor, o aprendizado e a persistência. No presente, em Coal City, o silêncio da noite é cortado por uma luz verde intensa, que brilha diante de uma porta familiar. Cameron abre, hesitante, e ali está Joe, o símbolo da tropa reluzindo em seu peito. Hal Jordan apoiado em seu ombro, e nos olhos, o peso de 1000 desculpas não ditas. Eu não sabia mais para onde ir. Podemos conversar? Ela diz, com a voz carregada de arrependimento. Cameron tenta manter o controle, mas a mistura de raiva e saudade transborda. Você tá brilhando verde, Joe. Depois de tudo, o que eu deveria dizer? Por um instante, o passado e o presente se fundem na penumbra, até que Cameron suspira, cansada, rendida. Entra. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde Absoluta, edição número 8. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!